Bem-vindos! No programa desse mês, vamos conhecer a história do irmão Jim Brown. Durante 30 anos, ele começou e parou de estudar a Bíblia várias vezes. O que o motivou a fazer mudanças e a dedicar sua vida a Jeová? Quando o casamento passa por problemas, como os princípios bíblicos podem ajudar? Dois casais falam de modo franco sobre como a Bíblia salvou o casamento deles. Desde cedo, os jovens precisam ter uma boa rotina espiritual. Como os jovens podem tirar o máximo proveito da sua leitura da Bíblia? Tudo isso e muito mais nessa edição do JW Broadcasting. Quando a palavra de Deus toca o coração de um estudante, ele faz grandes mudanças para agradar a Jeová. Vamos começar o programa com a história de Jim Brown, um irmão que mora na Flórida, nos Estados Unidos. Antes de ser testemunha de Jeová, ele tinha vícios e era violento. Que mudanças Jim teve que fazer para servir a Jeová? Tenho 53 anos. Eu tinha a fama de ser brigão. Eu lutava nos bares. Chega uma hora que você começa a gostar disso. As pessoas tinham medo dele. Ele era um homem muito ruim e violento, e todo mundo ficava longe dele. Eu tinha a boca muito suja. Até outros homens ficavam com vergonha das coisas que eu dizia e fazia. Eu me envolvi com alguns motoqueiros e eles tentaram me convencer a entrar para o clube deles. A coisa estava ficando feia. A gente se casou muito jovem, com 17 anos. Daí veio nossa filha mais velha. Eu ficava em casa cuidando dos filhos, e ele vivia saindo com os amigos para as baladas. Foi nessa época que minha esposa começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Foi uma mudança e tanto para ela. Ela me falava sobre o que estava aprendendo e o que eu podia dizer contra. Ela me convenceu a estudar. Estudei dos 20 aos 30 anos. Eu sempre soube que aquela era a verdade, que era bom para mim. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da pessoa que eu era. Minha mãe criou a gente na verdade, era isso que a gente conhecia. Então, ver que meu pai, apesar de ser tão diferente, acreditava na verdade, e ver que a vida que ele levava não era nada boa, foi como que um bom exemplo de um mau exemplo, se é que isso faz sentido. Eu tinha medo de mudar. As pessoas me aceitavam do jeito que eu era. Cara durão. O Jim Brown. Eu me lembro do texto: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. O Jim estudou com vários irmãos durante anos. Ele começava e parava. Por coincidência, eu que estudava com ele quando ele começou a levar a verdade a sério. Eu queria ser uma boa pessoa. Eu sabia que não queria mais levar aquele tipo de vida. Ele mudou as amizades, mudou de vida, mudou o modo de se arrumar, mudou o jeito de falar. Ele se tornou um avô melhor, um pai melhor, um marido melhor. Tudo mudou na vida dele. Eu sabia que as Testemunhas de Jeová pregavam de casa em casa. Eu achava que nunca faria isso. Eu? De casa em casa? Eu vou dar de cara com pessoas que eu conheço, com quem bebi por anos. Com que cara eu vou olhar para elas? Eu dizia para minha esposa: seria muito mais fácil ser testemunha de Jeová se eu não morasse aqui. Mas como eu estava errado. As mudanças que eu fiz foram um grande testemunho para as pessoas na cidade. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pregar na ponte com a minha neta. As pessoas pescam na ponte, algumas a noite toda.
Eu até faço revisitas, porque as pessoas sempre vêm pescar na ponte nos fins de semana. Eu não perco nenhuma oportunidade. Meus filhos dão risada de mim. Ele prega para todo mundo em todo lugar. Você vê ele chegar no Salão do Reino com alguém mal vestido, com cara de durão. Em poucas semanas, essa pessoa está de terno novo, de cabelo cortado e de barba feita. Ele consegue ter esse efeito sobre as pessoas. Hoje eu amo a minha vida. Tenho amigos de verdade. Tenho uma esperança para o futuro. Jeová viu algo de bom em mim. E me mostrou que eu sou uma boa pessoa. Eu posso ser um bom ser humano. Posso ajudar outros. Eu posso ser amado por Jeová. Isso não tem preço. Você é um estudante que tem dúvidas se deve ou não entregar seu caminho a Jeová? Notou como o irmão Jim mostrou confiança em Jeová por se dedicar a ele? Se você também fizer isso, pode ter certeza que Jeová vai guiar e cuidar de você. Hoje, o irmão Jim é servo ministerial e pioneiro regular, e tem as bênçãos e a proteção de Jeová. Você também pode ter a proteção espiritual de Jeová, como vamos ver nesse programa. O tema do nosso programa é muito consolador. Fique bem guardado na bolsa da vida junto a Jeová. Talvez a ideia de ficar bem guardado ou seguro nos lembre de um bebê enrolado numa manta ou de algo valioso que está bem protegido. Foi Abigail que disse essas palavras para Davi, servo de Jeová. Para entender o que essas palavras significam e a importância delas hoje, vamos ver o contexto de 1 Samuel, capítulo 25. Davi e seus 600 homens estavam vivendo como fugitivos, até que um dia encontraram pastores que trabalhavam para Nabal, marido de Abigail. Davi e seus homens vigiavam os rebanhos de Nabal. Eles eram para Nabal e seus servos como uma muralha protetora contra ladrões e invasores que andavam pelo deserto. Não deve ter sido fácil conseguir alimento para 600 homens. Por isso, Davi enviou 10 homens para pedir alimento a Nabal como uma forma de pagamento por tudo o que eles tinham feito. Mas vejam qual foi a resposta de Nabal, aqui em 1 Samuel 25, 10 e 11. Nabal disse aos servos de Davi: "Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que nem sei de onde vieram?" Não era essa a resposta que Davi e seus homens esperavam ouvir. A Bíblia fala que Nabal era um homem muito rude e imprestável. Isso ficou bem claro na resposta dele. Ele insultou os mensageiros de Davi, zombou dele e o comparou a um servo que tinha fugido. Então Davi decidiu ele mesmo cuidar da situação e resolver o assunto do jeito que muitas pessoas fazem hoje: na briga. O versículo 13 mostra que ele e 400 homens se prepararam para a batalha com um só objetivo: matar todos os homens da casa de Nabal. Abigail logo ficou sabendo do que seu marido tinha feito. Sem falar nada para Nabal, ela pegou bastante alimento e foi encontrar Davi. Quando o encontrou, ela falou tudo o que sentia. Ela pediu a Davi que a perdoasse e implorou que ele perdoasse também seu marido e os da casa dela. Ela disse que Nabal era um homem tolo e insensato. Por isso, pediu a Davi que não fizesse algo que lhe trouxesse culpa de sangue ou o fizesse ficar com a consciência pesada. Depois de fazer esse pedido a Davi, vejam o que Abigail disse no versículo 29, que é o tema desse discurso. Quando alguém o perseguir e tentar tirar a sua vida, a vida do meu Senhor estará bem guardada na bolsa da vida junto a Jeová, seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos
ele lançará para longe, como pedras atiradas de uma funda. Assim como guardamos algo valioso para proteger e preservar, Abigail estava dizendo que Jeová faria o mesmo com Davi. Jeová ia proteger Davi contra seus inimigos, desde que ele não tentasse fazer justiça com as próprias mãos. Ele tinha que esperar e confiar em Jeová, a quem ele devia a vida. O que podemos aprender desse relato? Davi percebeu que a sua amizade com Jeová serviu de proteção para ele. No versículo 32, ele reconheceu que Deus enviou Abigail para impedi-lo de fazer algo errado. Aprendemos que quanto mais forte for a nossa amizade com Jeová, mais seremos protegidos por ele. É isso que a Bíblia diz em Tiago 4:8. Acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Jeová diz para nos achegarmos a Ele porque quer ser nosso amigo. Quando nos dedicamos a Jeová e fazemos um voto de servi-lo aconteça o que acontecer, passamos a ter uma condição aprovada. Fomos colocados na bolsa da vida, por assim dizer. Se nos esforçarmos para ter um relacionamento achegado com Jeová, vamos ter a amizade e a proteção dele. Nunca queremos limitar a proteção de Jeová por confiar em nós mesmos em vez de procurar a orientação dele. Será que podemos pensar em situações que talvez exijam que esperemos em Jeová? Talvez estejamos sofrendo oposição no trabalho ou na escola. Assim como Abigail, talvez tenhamos que viver com um marido ou uma esposa difícil. Pode ser que estejamos enfrentando um problema de saúde e precisamos ser leais na escolha do tratamento. Ou talvez vivamos num país onde não podemos pregar livremente, ou enfrentemos oposição por causa das nossas crenças. Tem muitas outras situações. Mas é a nossa reação, ou seja, o modo como lidamos com a situação, que vai mostrar até que ponto estamos deixando Jeová nos ajudar. Será que confiamos em Jeová o suficiente para deixar o assunto nas mãos dele e ver como ele vai cuidar das coisas? Isso só vai ser possível se demonstrarmos qualidades cristãs. Pense nas qualidades de Abigail e Davi que mais impressionam você. Vamos falar de duas: paciência e razoabilidade. Quem é paciente persevera diante de circunstâncias difíceis e, ao mesmo tempo, mantém uma atitude positiva. Quem é razoável e justo se importa com outros e está disposto a ceder. Isso tem tudo a ver com Abigail. Não deve ter sido nada fácil viver com uma pessoa como Nabal. Mas nada indica que ela foi desrespeitosa com ele ou o humilhou. É verdade que ela chamou Nabal de insensato no versículo 25. E ele era mesmo do ponto de vista de Jeová, porque o que ele fez colocou todos os da sua casa em perigo. E Davi? Ele tinha uma posição de autoridade, mas mostrou grande paciência e razoabilidade quando escutou Abigail e teve bom senso para discernir que ela estava certa. Fazer isso nem sempre é fácil quando estamos de cabeça quente ou chateados. Você talvez se lembre que no ano passado, no Congresso Não Desista, lemos 2 Pedro 1, 5-8. Aprendemos que precisamos seguir 3 passos que nos ajudam a ter e a fortalecer nossas qualidades cristãs. Fomos incentivados a estudar essas qualidades, a meditar nelas e a colocá-las em prática. Podemos fazer isso com a paciência e a razoabilidade. Assim, vamos conseguir perseverar quando passarmos por provações. E confiamos que Jeová vai nos dar a força que precisamos para não desanimar enquanto continuamos a perseverar e a confiar nele. Além de desenvolver essas qualidades, outra coisa que pode nos ajudar é a nossa rotina espiritual. A nossa rotina de estudo, assistência às reuniões e pregação vai nos ajudar a nos manter ativos e a tomar boas decisões. Não vamos ter tempo para nos ocupar com as coisas do mundo nem ficar curiosos com essas coisas. É bom lembrar dos judeus nos dias de Ageu.
Eles perderam o foco e pararam de cuidar do templo de Jeová. Por isso, eles perderam as bênçãos e a proteção dele. E qual foi o resultado? Note aqui na Bíblia que Ageu menciona outro tipo de bolsa. Vamos ler Ageu 1:6. Vocês semeiam muita semente, mas colhem pouco. Comem, mas não ficam saciados. Bebem, mas não ficam satisfeitos. Vestem roupa, mas não se aquecem. Quem trabalha, guarda o seu salário numa bolsa furada. Os judeus plantavam, mas colhiam pouco. Eles quase não tinham o que comer. Vestiam roupas, mas não se aqueciam. Eles não tinham mais as bênçãos de Jeová. Por isso, Ageu os comparou a um homem que guarda o seu salário numa bolsa furada. Imagine a decepção de ver seu salário desaparecendo aos poucos, como que numa bolsa furada. É claro que nosso objetivo não é ficar ricos. Não importa se temos muito ou pouco em sentido material. Se não formos abençoados por Jeová, nossa espiritualidade vai estar em perigo. Assim, devemos estar determinados a nunca perder o foco e a sempre colocar Jeová em primeiro lugar na nossa vida. Quando estudamos sobre Davi, fica claro que ele tinha um relacionamento bem achegado com Jeová. Davi falou sobre como Jeová o protegeu quando ele passou por dificuldades. Vemos isso quando lemos o Salmo 18, o Salmo 31 e o Salmo 34. Esses relatos são muito bons. Mas será que Davi sempre fez tudo do jeito certo? Não. Pense no caso de Nabal. É verdade que Davi tinha motivos para ficar com raiva, mas ele expressou isso do modo errado. Mas Davi aprendeu de seus erros. E cada provação que ele enfrentava fortalecia ainda mais a sua amizade com Jeová. Por exemplo, pouco depois dessa experiência difícil com Nabal, Davi se casou com Abigail. Eles eram fugitivos, mas Davi fez amizade com um rei que deu a ele, aos seus homens e às suas famílias um lugar para morar. Um dia, enquanto os homens estavam fora, os amalequitas queimaram a cidade e levaram embora as esposas dos homens, seus filhos e seus rebanhos. Quando Davi e seus homens voltaram e viram o que tinha acontecido, eles choraram. Mas a tristeza logo virou raiva, e os homens de Davi queriam apedrejá-lo. Isso deve ter sido bem estressante para Davi. Ele estava preocupado com a segurança da sua família e provavelmente ficou chateado com seus homens. Davi pode ter achado que não estava sendo respeitado de novo. Como ele ia lidar com a situação? Vejam como ele se sentiu aqui em 1 Samuel 36. Davi ficou muito aflito, pois todos os homens tinham ficado muito amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e falavam em apedrejá-lo. Mas vejam como Davi lidou com a situação. O versículo continua. Mas Davi se fortaleceu em Jeová, seu Deus. Como ele fez isso? O versículo 8 diz: Davi consultou a Jeová. Dessa vez, Davi teve uma reação diferente. Ele se lembrou de consultar a Jeová. Isso nos lembra que, quando estamos passando por uma situação difícil, devemos orar imediatamente a Jeová e buscar sua orientação por meio da sua palavra, a Bíblia. Isso é muito importante para a nossa proteção espiritual. Em resumo, quando passamos por situações difíceis, temos que procurar oportunidades para mostrar e desenvolver qualidades cristãs, como paciência e razoabilidade. Quando fazemos isso, mostramos a Jeová que queremos ser como Ele e que queremos ter a mente de Cristo. Também,
Permitimos que Ele sempre nos guie. Além disso, vamos continuar mantendo o foco e ocupados no serviço do Senhor. Quando nos achegamos a Jeová em oração e nos empenhamos em coisas espirituais, conseguimos fazer o melhor que podemos de acordo com as nossas circunstâncias. Mas também encontramos proteção eterna nas mãos de Jeová e ficamos bem guardados na sua bolsa da vida. Temos que confiar em Jeová mesmo ao enfrentar provas muito difíceis. Pode ser que você se depare com uma questão de vida ou morte que parece não ter saída, mas você tem que tomar uma decisão. No vídeo a seguir, Ana passa por uma situação assim. O que ela vai fazer? Como a Bíblia vai ajudá-la a tomar uma decisão? Foi um choque quando eu e o Thomas ficamos sabendo que eu estava grávida. Mas daí, a gente foi ficando cada vez mais empolgado. E quando vimos a nossa filhinha pela primeira vez, ficamos muito emocionados. Para nós não fazia diferença se era menino ou menina. Só queríamos que o bebê fosse saudável. Ficamos arrasados quando o médico disse que o bebê poderia nascer com problemas sérios e talvez até morrer. Meu marido e os pais dele não são testemunhas de Jeová, mas também acham que o aborto é errado. Mesmo assim, eles achavam que devíamos fazer o que o médico tinha dito. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu até questionei por que Jeová estava deixando aquilo acontecer. Eu achava que eu não ia aguentar. O Thomas me perguntou o que eu queria fazer e eu disse para ele que jamais faria um aborto. Ele concordou que normalmente isso seria errado, mas achava que no nosso caso, Deus ia entender. Eu estava tão confusa. Eu estava sendo pressionada a tomar uma decisão que eu sabia que era errada, mas que todo mundo estava dizendo que era o melhor para a nossa filhinha. Eu nunca me senti tão sozinha. Mais do que nunca, eu precisava de Jeová. Então eu falei para ele tudo o que eu estava sentindo. Daí eu pesquisei o assunto. Eu mostrei para o Thomas o texto que eu encontrei. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, se houver um acidente fatal, se dará vida por vida. Para Jeová, mesmo a morte acidental de uma criança ainda na barriga da mãe é um pecado sério. Então, como poderíamos tirar de propósito a vida da nossa filhinha? Eu deixei bem claro para o médico e para os meus sogros qual era a minha decisão. Obrigado, vou deixar para ler depois. Tinha uma chance de o médico estar errado, e eu gostaria de dizer que foi isso que aconteceu. Mas não foi.
Minha filha, Carol, viveu só algumas semanas e perder ela foi a coisa mais difícil da minha vida. Mas Jeová me deu coragem para explicar o que eu acreditava para o meu marido, para os meus sogros e para a equipe médica. Todos eles ficaram admirados com a minha forte fé. E eu nunca me arrependi da minha decisão. A Carol viveu poucas semanas, mas agradeço muito o tempo que passei com ela. Sei que Jeová se lembra de cada detalhe dela e vai trazê-la de volta para mim na ressurreição com saúde perfeita, porque para Ele a vida é muito preciosa. Antes de tomar uma decisão, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Temos que saber o ponto de vista de Jeová, principalmente quando amigos e familiares dão conselhos que entram em conflito com a Bíblia. Ao analisar várias opções, temos que pesquisar nossas publicações e a palavra de Deus, assim como Ana fez. Isso vai nos ajudar a tomar decisões que agradam a Jeová. O modo como Ana agiu a ajudou a se sair bem numa situação que poderia ter causado problemas no seu casamento. Mas, infelizmente, esse sistema de coisas e a nossa imperfeição podem causar muita tensão num casamento. Será que a Bíblia pode salvar um casamento que está em crise? Vejam a seguir os comentários francos de dois casais que conseguiram preservar essa união, colocando em prática os excelentes conselhos da Bíblia. Infelizmente, nosso casamento não estava indo bem desde o começo. A gente vivia brigando. Tudo era motivo para briga. Começava com uma coisa simples e virava uma briga séria. A gente não conseguia conversar sem brigar. As brigas foram ficando cada vez mais comuns e cada vez mais sérias. Eu pensei, eu não tô feliz no casamento. Foi aí que eu falei que ia embora. Eu cheguei a pensar em desistir do casamento. Tinha briga que a gente fazia as malas para ir embora e dizia que nunca devia ter casado. E a gente falava palavras bem duras um pro outro. A coisa mais importante para um casamento dar certo é incluir Jeová nele. E isso estava faltando. Um casal que conhecemos há muito tempo sugeriu estudar a Bíblia com a gente. Eles nos convidaram para jantar com eles, participar na noite de adoração em família e preparar a sentinela. E nós aceitamos. A adoração em família ajudou porque a gente não só lia princípios da Bíblia, mas via esses princípios sendo aplicados na vida desse casal. E daí, de repente, eu vi o que acontece quando aplicamos um conselho da Bíblia. Ver como aplicar um princípio bíblico e se esforçar para ele dar certo fez uma grande diferença. Para falar a verdade, levou um bom tempo para as coisas melhorarem. Mas o que ajudou mesmo foi voltar para Jeová. De repente, muitos princípios começaram a fazer sentido, como o de João 13:34, quando Jesus disse para imitarmos seu exemplo. Efésios 5:33 começou a mexer comigo porque tinha artigos que mostravam que é muito importante para o marido se sentir respeitado pela esposa. Acho que eu nunca tinha entendido isso. Para mim era só uma obrigação. Ele é o cabeça e a esposa tem que respeitar o marido. Eu não reconhecia que é importante para o marido se sentir respeitado para assumir o papel de cabeça. Nós agradecemos muito a Jeová pela paciência dele. Os princípios da Bíblia estavam lá o tempo todo. A gente só não estava aplicando. Quando começamos a colocá-los em prática, nosso casamento mudou da água para o vinho. Hoje é bem diferente. Nosso relacionamento agora é o que a gente sempre quis, mas não sabíamos como conseguir. Isso só foi possível porque começamos a aplicar os princípios bíblicos. A gente se conheceu com 17 anos e se casou com 20. Nós tínhamos uma vida boa. A gente era feliz. Mas daí eu comecei um novo trabalho que se tornou a coisa mais importante na minha vida. Isso foi muito ruim para nossa espiritualidade. A gente passava muito tempo longe um do outro. Então a gente quase não se via.
Nós não estávamos aplicando os princípios bíblicos na nossa vida. Nessa época, ler a Bíblia era a última coisa que a gente pensava em fazer. Eu comecei a ver coisas muito impróprias. Chegou uma hora que eu nem me importava com o que eu estava vendo. Eu não pensava nas consequências, nem na tristeza que isso causaria. Eu não me sentia nem um pouco amada. Fiquei com muita raiva do que ele estava fazendo. Eu fiquei muito ressentida com ele, muito magoada. A gente acabou se separando. Eu deixei o Tony e fui embora. Eu abandonei o casamento, os negócios e acabei me divorciando do Tony sem base bíblica. Os anciãos que estavam me ajudando me mostraram como Jeová se sentia com o que eu estava fazendo. E me ajudaram a ver como meu relacionamento com ele não estava nada bom. Eu me senti traída. Então eu não fiquei nem um pouco com a consciência pesada por me divorciar. Para mim, era a coisa certa a fazer. Na minha leitura da Bíblia, encontrei Amós 5,15. Esse texto me tocou muito, porque eu precisava odiar o mal e amar o bem. O texto em Malaquias que fala que Jeová odeia o divórcio mexeu muito comigo. Nós ficamos 15 anos longe um do outro e agora estamos juntos de novo. Um dia, lembro-me que foi no meio da semana. Eu estava trabalhando no campo e cheguei em casa à tarde. De repente, meu celular tocou e eu ouvi a voz da Rhonda. Eu fiquei muito feliz. Ela estava me convidando para tomarmos um café juntos e conversarmos sobre nós. Eu aprendi a amar a Bíblia depois que comecei a estudá-la. Se eu não tivesse feito isso, minha vida não teria mudado. Se não fosse a Bíblia, eu e o Tony não estaríamos juntos. A gente nunca teria voltado. Agora somos bons amigos e gostamos muito da companhia um do outro e de servir a Jeová juntos. Nosso casamento melhorou muito, porque nós dois vimos como a Bíblia pode ser de ajuda. Agora somos um casal de verdade. Não importa o que aconteça, a gente vai estar sempre junto. Situações como essa não afetam só o casamento. Nossa amizade com Jeová também fica em perigo. No caso da nossa irmã, chegou um ponto que o emocional dela estava tão abalado que ela achou que a única solução era um divórcio não bíblico. Quando tomamos decisões no casamento, temos que levar em conta os sentimentos de Jeová sobre o assunto. Malaquias 2,16 diz: Pois eu odeio o divórcio, diz Jeová, o Deus de Israel. Se você acha que a paz no seu casamento está ameaçada, leia de novo artigos como o da Sentinela de 15 de maio de 2012, com o tema É possível fortalecer um casamento em crise? Esse artigo dá bons conselhos que podem ajudar a salvar e fortalecer seu casamento. Vimos no programa algumas maneiras em que Satanás pressiona os que estão bem guardados na bolsa da vida junto a Jeová. Os cristãos verdadeiros tomam posição contra o diabo e não deixam que ele os faça perder a proteção de Jeová. Numa adoração matinal, o irmão Mark Sanderson, do Corpo Governante, considerou 1 Pedro 5,9 e mostrou como podemos tomar posição contra Satanás. É possível escapar com vida do ataque de um leão? Eu dei uma olhada rápida em vários sites sobre vida selvagem. E basicamente todos eles dizem a mesma coisa sobre o que você deve fazer se for atacado por um leão. Fique parado, não corra, nem dê as costas. Um dos sites diz: um leão pode correr 80 km por hora. Por isso, fique parado. Se você correr, vai morrer do mesmo jeito, só que cansado. Isso é verdade. 1 Pedro 5,9 dá o mesmo conselho. Diz: tomem posição contra ele. Nesse caso, não é contra um leão literal, mas contra o leão que ruge,
Satanás, o diabo, que quer devorar cada um de nós. O que temos que fazer para nos manter firmes contra esse leão, ou seja, nos opor a ele, não ficar com medo dele e não sair correndo em desespero quando ele atacar? Nós temos que fazer o que o apóstolo Pedro disse no versículo 9. E o irmão Crane comentou muito bem. Nós temos que tomar nossa posição contra ele, firmes na fé. Para sermos bem-sucedidos, temos que ter total confiança em Jeová. Então, vamos ver agora o exemplo de uma pessoa dos tempos bíblicos que tinha esse tipo de confiança em Jeová. Isso aconteceu nos dias do rei Josafá, quando Judá estava sendo ameaçado pelos exércitos de Moabe, Amon e dos habitantes da região montanhosa de Seir. Vamos ler 2 Crônicas 20:12. Josafá orou a Jeová e abriu seu coração a ele. Vejam o que ele disse. Ó nosso Deus, não executarás o julgamento neles? Pois não podemos fazer nada diante dessa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que devemos fazer. Mas os nossos olhos se fixam em ti. Josafá estava sendo ameaçado pelo leão. Ele disse a Jeová, não sabemos o que fazer. Mas Josafá tinha total confiança em Jeová, e sua fé nele era forte. E o que Jeová falou para Josafá fazer? Veja o versículo 17. Vocês não terão de lutar nesta batalha. Tomem a sua posição. Lembram que já ouvimos isso? Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem fiquem apavorados. Amanhã saiam ao encontro deles e Jeová estará com vocês. O que Jeová falou para eles fazerem? Ele disse, tomem posição contra aquela força militar. Fiquem firmes, não fujam, e vejam a salvação de Jeová. Para isso, Josafá e o povo que estava com ele precisavam ter uma fé firme e forte em Jeová. E para ajudar o povo, vejam o que Josafá disse enquanto eles se preparavam para a batalha. No versículo 20, mais ou menos no meio do versículo, diz: Josafá ficou de pé e disse: Ouçam-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém. Tenham fé em Jeová, seu Deus, para que possam permanecer firmes. Tenham fé nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. E foi exatamente o que aconteceu. Jeová viu a forte fé e confiança que Josafá tinha nele. Então, o que Jeová fez? De acordo com os versículos 22 e 23, vocês vão se lembrar do que aconteceu. Os homens de Amon, Moabe e os habitantes da região montanhosa de Seir começaram a golpear uns aos outros. O versículo 23 diz: Os amonitas e os moabitas se voltaram contra os habitantes da região montanhosa de Seir para destruí-los e exterminá-los. E, quando acabaram com os habitantes de Seir, destruíram uns aos outros. Jeová recompensou a forte fé que eles tinham. As armas que iam ser usadas contra Josafá e seu povo não tiveram nenhum sucesso. Às vezes, podemos pensar que coisas assim só aconteciam nos tempos bíblicos. Mas é maravilhoso ver como nossos irmãos hoje mostram essa mesma fé e permanecem firmes contra o leão. Vou contar duas experiências que tocaram muito meu coração. Uma é sobre o irmão chamado Pavel, da Rússia. Em 1958, Pavel foi preso por participar em atividades religiosas. Ele contou que o policial que o levou até o trem disse: Olhe para sua esposa pela última vez, porque você nunca mais vai vê-la. Aí está o leão.
Passei 6 meses na solitária antes do meu julgamento. Durante os interrogatórios, os investigadores fizeram de tudo para enfraquecer minha fé, até usaram de violência. Eu implorava a Jeová que me desse forças para permanecer firme. Mas vejam o que aconteceu. Em um interrogatório de rotina, o investigador me chamou a seu escritório e disse: "Agora vamos lhe mostrar o que sua organização está fazendo. Aí você vai ver se isso é trabalho de Deus ou não." Ele continuou olhando-me atentamente. "Este ano, o congresso de vocês em Nova York foi visto por 253 mil pessoas em 2 estádios. O congresso durou 8 dias. O investigador espalhou várias fotos na mesa. Numa delas, vi congressistas felizes, vestidos com coloridas roupas típicas, abraçando uns aos outros. Outra foto mostrava o irmão Nor fazendo um discurso, e ainda outra mostrava o batismo. O investigador nem podia imaginar o que eu estava sentindo naquele momento. Para mim, era como se eu estivesse assistindo ao congresso sem jamais ter saído da prisão. Senti minhas forças se renovarem. Estava precisando muito de algo assim. Jeová me abençoou generosamente de um modo muito especial. Eu estava pronto para suportar ainda mais provações. Outra experiência como essa aconteceu em 1960, também na Rússia. Foi um julgamento bastante divulgado pela mídia. Umas 300 pessoas estavam presentes no julgamento, incluindo muitos irmãos e irmãs. Como prova contra os irmãos, o promotor decidiu apresentar uma carta do irmão Nathan Nor. Um dos irmãos presentes no julgamento disse: "O promotor começou a ler em voz alta uma carta do irmão Nor, escrita para os irmãos na União Soviética e que a KGB tinha interceptado. Para todas as testemunhas de Jeová presentes no auditório, aquilo foi um maravilhoso presente de Jeová. Essa carta animou nosso coração. Ouvimos sábios conselhos da Bíblia e encorajamento para servir aos nossos irmãos com amor e para permanecermos fiéis mesmo sob provas." O promotor leu a carta do começo ao fim. Escutamos com muita atenção. Parecia que estávamos assistindo a um congresso. Então, irmãos, que outras lições aprendemos dessas 2 experiências? Se tomarmos posição contra Satanás, firmes na fé, Jeová vai fazer exatamente o que promete em 1 Pedro 5:10. Vejam o que ele diz. "Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a bondade merecida que o chamou à sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes. Ele os fará fortes. Ele os porá sobre firmes alicerces." Então, irmãos, será que podemos sobreviver ao ataque de um leão? Com certeza. Com forte fé, vamos continuar firmes e ver a salvação da parte de Jeová. Precisamos de forte fé para resistir aos constantes ataques de Satanás. Os exemplos dos irmãos que vimos na consideração são muito encorajadores. Mas notaram que o irmão Sanderson também usou o exemplo bíblico de Josafá? A Bíblia está cheia de relatos que nos ajudam a ter ainda mais coragem toda vez que os lemos. Mas a pergunta é: quando devemos desenvolver o tipo de fé que nos ajuda a resistir ao ataque de um leão? Será que só quem serve a Jeová há muitos anos consegue fazer isso? Eclesiastes 12:1 diz: "Lembre-se então do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude." Jovens, vocês acham difícil ler a Bíblia todos os dias? Vejam o que alguns jovens fazem para ler a Bíblia e como conseguem tirar o máximo proveito dela. Eu sempre deixava para depois, mas eu chegava em casa cansada e só queria descansar. Eu ficava cansado por vários motivos. Por isso, eu não tinha vontade nem de começar a ler a Bíblia. Já no meu caso, eu começava e parava. Começava e parava.
Tem muitas coisas para ocupar o nosso tempo, ainda mais agora com as redes sociais. Eu gosto muito de assistir filme. Só que eu estava gastando muito tempo com isso e isso estava me atrapalhando. Eu estava deixando de lado as coisas mais importantes. O que me ajudou foi lembrar que quando eu leio a Bíblia, estou conversando com Jeová. A gente ora para ele e ele responde por meio da Bíblia. Jeová promete que vai dar para a gente o desejo e o poder de agir. Então eu oro para Jeová pedindo forças e daí vem a vontade de ler. Então eu decidi começar e nunca mais parar. Para mim foi mais fácil começar pelo livro que eu mais gosto. Eu queria ler do começo ao fim, então eu comecei em Gênesis. O livro que eu mais gosto é Esther. Para mim, ela foi uma mulher muito especial. Quando eu leio, fica fácil imaginar o que ela passou, que tipo de pessoa ela foi. Eu consigo viver a história. A leitura da semana ajuda muito. É muito bom porque esses capítulos vão ser considerados na reunião. E a apostila também é muito boa. A gente entende melhor os comentários dos irmãos porque já preparamos a matéria e também podemos comentar. Quando eu estou lendo a Bíblia no aplicativo JW Library no celular, eu posso ficar distraída quando chega uma mensagem. E é claro que eu vou ficar curiosa para ver quem mandou a mensagem. Por isso eu prefiro colocar o celular no modo avião. Assim eu consigo me concentrar no que eu estou lendo e não deixo nada me distrair. Eu gosto de ler a Bíblia em casa, mas também ao ar livre. Assim, eu me sinto mais perto de Jeová. Eu não leio a Bíblia só por ler. Eu penso, por que Jeová queria que isso fosse escrito? Como eu posso aplicar isso na minha vida? Isso me ajuda a concentrar na leitura. Se eu não faço isso, eu começo a pensar em outras coisas. Num congresso, eu aprendi algo que me ajuda a entender o que estou lendo. O conselho foi olhar para 4 direções quando meditamos. Primeiro, olhe para cima. Medite no que o texto ensina sobre Jeová. Segundo, olhe para baixo. Pense no que o texto ensina sobre o propósito de Jeová, o que ele quer para o futuro da terra. Terceiro, olhe para você mesmo. Como esse texto ajuda você? E quarto, olhe para outros. Pense em como você pode ajudar outros com esse texto. O aplicativo JW Library tem 4 cores diferentes para marcar o texto. Então, eu marco cada uma dessas 4 direções com uma cor diferente no meu celular ou tablet. Por exemplo, eu gosto de desenhar. Uma vez eu desenhei a armadura espiritual com todas as suas partes e o que cada uma representa. Então deu para ver como cada parte dessa armadura pode me ajudar. Também pude ver quantas ferramentas maravilhosas Jeová nos dá e que Ele nunca nos abandona. Outra coisa que eu gosto muito é a seção Exercícios Bíblicos. Ali você pode escolher o assunto que mais te interessa. A Bíblia é a palavra de Jeová. Eu amo muito a Jeová e quero agradar a Ele. É por isso que é tão importante entender a Bíblia. É muito bom quando você entende um texto difícil usando essas sugestões. Você se sente bem por ter entendido o que leu e isso faz você se achegar ainda mais a Jeová. Muitas vezes a gente não sabe o que falar para Jeová ou o que agradecer. A leitura da Bíblia me ajuda muito nisso. Agora eu sei exatamente o que eu quero dizer para Ele. Ler a Bíblia todo dia é muito importante para mim. Fazer isso me ajuda a ter equilíbrio quando passo por situações difíceis ou que nunca enfrentei antes. Não tenho dúvidas de que não importa o problema, Jeová sempre tem a resposta certa. No começo é muito difícil. Você tem que se esforçar bastante e não deixar nada te atrapalhar. Mas depois de um tempo, você começa a gostar de ler e isso fica cada vez mais fácil. Aí você fica feliz por não ter desistido lá no começo. Eu acho que Jeová fica feliz quando vê todo o seu esforço. E não tem nada melhor que isso. Esses jovens não só aprenderam coisas novas, eles se achegaram mais a Jeová.
Isso vai ajudá-los a construir um bom alicerce para o futuro. Você pode fazer isso também. Talvez não seja fácil no início, mas como um dos jovens disse, comece com algo que você ache interessante. Use o aplicativo JW Library ou um caderno para anotar os pontos que você quer aplicar ou considerar na adoração em família. Assim, você vai ficar mais animado para ler a Bíblia todos os dias. Cada parte do programa destacou como podemos fortalecer nossa amizade com Deus. O videoclipe desse mês mostra as alegrias do casamento que inclui Jeová como parte de um cordão tríplice, um cordão que não pode ser facilmente rompido. A música se chama Eu, Você e Jeová. O nosso olhar se encontrou, num grande amor se transformou. Corações que enfim se unirão para escrever uma linda canção. Oh, é tudo tão simples. Eu, você e Jeová, seus conselhos vão nos guiar. Um cordão como esse nada pode romper. Meu amor, eu preciso dizer, eu amo você. Amo você. Oh, amo você. Amo você. Sei que vamos ter desafios, mas vamos vencer. O que temos dentro do coração não é só uma simples paixão. Não, não, não é não. É tudo tão simples. Eu, você e Jeová, seus conselhos vão nos guiar. Um cordão como esse nada pode romper. Meu amor, eu preciso dizer, eu amo você. Amo você. Oh, amo você. Amo você. Nada vencerá o amor, E nada vencerá. esse presente vem do Criador. Agradeço, você me completa e me conquistou. Faz parte de mim e de tudo que sou. Companheira, amiga, esposa capaz, te amarei por 1000 anos e mais. Jamais vou deixar de dizer como é grande o meu amor por você. Eu agradeço a Deus noite e dia por aceitar ser parte da minha vida. Agradeço, é tudo tão simples. Eu, você e Jeová, seus conselhos vão nos guiar. Um cordão como esse nada pode romper. Meu amor, eu preciso dizer, eu amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Oh, meu amor, eu preciso dizer, amo você.
Muitos irmãos e irmãs concordam com as palavras dessa música. Um cordão como esse nada pode romper. No casamento ou quando somos jovens, na verdade, em tudo o que consideramos, Jeová vai estar lá para nos guiar. Com que resultado? Vamos nos sentir protegidos por estar bem guardados na bolsa da vida junto a Jeová. Esperamos que tenham gostado do programa. Vamos terminar visitando Sri Lanka, uma bela ilha tropical na costa sudeste da Índia. Nessa ilha tem 112 congregações e 13 grupos isolados, com mais de 6.000 publicadores. Ao viajar pelo país, ainda dá para ver as marcas de muitos anos de guerra civil. Mas nossos irmãos e irmãs mostram o verdadeiro espírito de união. Os publicadores pregam no litoral, nas montanhas e nas cidades movimentadas. Eles dirigem mais de 8.000 estudos bíblicos e mais de 650 irmãos são pioneiros. A população da cidade de Colombo é muito grande. Por isso, umas 17.000 pessoas por dia passam pelos irmãos enquanto eles participam no testemunho público. Na cidade de Badula, nas montanhas de chá do Sri Lanka, tem uma pequena congregação. Eles são zelosos na pregação e vão nas plantações de banana, nas selvas e nas plantações de chá, procurar pessoas que querem ouvir as boas novas. Embora sejam de etnias diferentes, eles adoram a Jeová em paz e união. Esses irmãos que estão bem guardados na bolsa da vida junto a Jeová enviam seu amor cristão do alto das montanhas do Sri Lanka. Obrigado por assistirem ao programa. Direto da sede mundial, esse é o JW Broadcasting.